Fala pessoal, tudo bem? Samuel aqui novamente e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um processo chamado social selling, né? Que basicamente é uma venda social, né? Que ele é utilizado por alguns profissionais aí de vendas para poder tentar captar mais clientes e de fato ali achar novas oportunidades de vendas. Só que a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje é que infelizmente, né? A gente tem, com a ascensão da internet, muito conteúdo sobre vendas. Todos os dias a gente acaba recebendo uma mensagem diferente na DM do Instagram e muitas vezes é de algum profissional de vendas que fez algum diagnóstico involuntário dentro da sua página e está querendo te apresentar no relatório em 30 minutos, basicamente deixando muito claro que quer te vender uma coisa sem você nem mesmo conhecer aquela pessoa, né? Acaba que esse processo se tornou chamado social selling, só que esse não é um processo de social selling, esse é um social selling aplicado da maneira errada. Hoje eu vim aqui trazer para vocês e mostrar como fazer um social selling da maneira correta e que você consiga enxergar que, de fato, esse ainda é um canal lucrativo, é um canal de aquisição que pode trazer para vocês ali grandes oportunidades quando aplicado da maneira correta. Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui na tela daqui a pouco como que isso daí funciona. Pessoal, então antes de ir para a tela do meu computador, vamos entender exatamente o que é de fato social selling. E aqui eu quero trazer para vocês que o social selling basicamente é um termo em inglês que na sua tradução significa venda social. Só que eu quero trazer um ponto de vista em que ele se manifesta de duas etapas e quando juntadas formam um processo de social selling. Então entenda que não é um conjunto de ações isoladas, mas um processo como um todo. E aqui eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa de social e a segunda etapa de selling. E vamos entender como cada uma delas se manifesta nesse processo. A etapa social, para a gente entender ela, a gente precisa recapitular e entender qual que são o objetivo das redes sociais. As redes sociais, o próprio nome já diz que é uma rede de socialização, em que as pessoas elas podem postar, curtir, produzir conteúdo e interagir com outras pessoas dentro de uma grande comunidade, e no caso a plataforma, que pode ser o Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Então, a rede social ela não veio com o intuito de ser uma ferramenta de venda. Quem trouxe essa visão para as redes sociais foram especialistas que viram uma oportunidade de fato difundir isso para se tornar uma ferramenta de venda que é parte de um funil de aquisição. Então também não é uma forma isolada de vender. O social, a parte de social, do social selling, é a etapa em que você constrói um relacionamento com o seu potencial cliente, em que você é um produtor de conteúdo, que você gera valor a partir daquilo que você produz, que as pessoas entendem que você está oferecendo algo e que, de fato, antes de ser interesseiro, você está sendo interessante para aquela pessoa, produzindo algo que vai ajudar e ter aplicação prática no cotidiano dela. E isso, naturalmente, vai manifestar o desejo da pessoa de tentar entender se você está vendendo alguma coisa ou se você já vende, comprar o produto que você está oferecendo ali na sua rede social. Então, assim, não existe essa forçação de barra de ficar mandando mensagem a todo custo para as pessoas que às vezes elas nem conhecem o seu conteúdo, nem te acompanham, nem fazem ideia da sua existência. Você está lá mandando mensagem na DM daquela pessoa achando que ela vai comprar com você e isso não vai acontecer. Agora, falando da etapa de selling, é possível você hoje ter um processo de social selling previsível dentro do seu negócio, né, ou dentro da sua operação como vendedor, de maneira estratégica. Então perceba, isso só vai dar certo se você fazer muito bem a etapa de social, que é de fato a etapa social, de gerar conteúdo, fazer com que você construa uma própria audiência através de seguidores, interagindo com outras pessoas ali, respondendo comentários e trazendo um conteúdo de valor para aquela comunidade. Superada essa etapa, a gente passa para a etapa do selling, que é onde você vai desenvolver uma estratégia de abordagem, em que essa estratégia de abordagem ela precisa seguir alguns princípios, nos quais vão nortear e trazer mais fluidez para aquela abordagem também. Então, por exemplo, cara, não faz sentido você hoje entrar no ADM de um seguidor seu e de fato mandar um textão, como se fosse um spam do e-mail para aquela pessoa. Ela não vai te responder, ela vai ver aquilo ali e não vai te responder, porque você está esquecendo o princípio básico de qualquer rede social, que é a humanidade. As pessoas precisam entender que elas estão conversando com uma outra pessoa do outro lado. Então, se elas já te veem com autoridade, precisa ter uma abordagem
um pouco mais intimista, porque aquela pessoa ela já te vê como uma certa autoridade, no qual ela admira e respeita e consome o conteúdo que você produz, e ela precisa sentir que ela está tendo o privilégio de falar com você. Então, a primeira etapa para você entender isso é seguir esse princípio da humanidade. E a partir daí, ter uma abordagem que no momento certo você se apresente como um vendedor, como um consultor que quer vender algo para aquela pessoa. Porque se você já chegar também falando, então eu faço parte dessa empresa e que eu estou querendo te vender isso. Não, cara, você precisa entender e gerar contexto, entende? O contexto ele vai nortear toda essa conversa e a partir disso você vai avançando, se apresentando de uma forma correta, vai gerar interesse naquela pessoa. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso na prática, como fazer esse processo na prática junto. Então vem aqui para a tela do meu computador, eu vou te mostrar como é que isso funciona. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente já está aqui na tela do meu PC, eu quero mostrar para vocês como um exemplo prático, né, de um processo que eu utilizo para poder vender cada vez mais, gerar oportunidades ali dentro do Instagram de pessoas que de fato ali não entraram em contato diretamente comigo, mas já acompanham os conteúdos ali que a gente posta e que de fato se nutrem daquilo que a gente oferece para ela indiretamente, gerando valor e trazendo aplicação prática a partir de conteúdo de qualidade ali, como que eu faço para abordar essa pessoa. Aqui na primeira etapa, vocês estão vendo que eu trouxe uma visão de que o óbvio precisa ser dito, né? A maioria das pessoas hoje, quando vai entrar em contato com alguém dentro do Instagram, ela tende a mandar fala, irmão, beleza? Como é que você tá, cara? Não sei o quê. Assim, forçando uma intimidade que ainda não existe. E isso é um código de vendas que precisa ser respeitado. A pessoa, o nome que ela mais gosta de ouvir é o seu próprio. Então, chame a pessoa pelo nome. Faça questão de falar o nome. Se for uma empresa, fale o nome da empresa. Não force uma intimidade, porque isso traz mais aversão do que proximidade. Então, a primeira etapa é, de fato, mandar um olá, tudo bem? O nome da pessoa para poder já fazer uma abertura, né? Uma coisa mais casual, mas como eu falei, precisa ser dito. A próxima etapa, pessoal, é aquilo que eu trouxe para vocês. Ó, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos no decorrer desse documento, vocês vão acompanhar aqui comigo, de casos reais que aconteceram, tá? Então, pessoal, essa etapa de contexto ela é muito interessante porque assim, ela tem algumas etapas. Então, como eu trouxe para vocês aqui, o objetivo principal dessa etapa é validar se o perfil realmente corresponde com o nicho e a especialidade que você acredita que ela atua. Essa etapa é muito mais estratégica do que isso, porque aqui você está tentando trazer um contexto para a conversa e mostrar para aquela pessoa que você já ouviu falar dela ou analisou o perfil, indiretamente, sem falar que fez um relatório involuntário, né? Então, como eu trouxe aqui para vocês, ó, a função estratégica dessa pergunta é de fato mostrar que você viu o perfil, que faz com que a pessoa entenda que ela fale sobre si mesma, que o ser humano ele gosta de falar sobre si mesmo, de explicar as nuances do trabalho. Pode ser que essa visão que eu trouxe aqui, às vezes, quando eu faço a abordagem, tem que ser até mais generalista, quando é algo muito específico, a especialidade daquela pessoa, para que ela me corrija e comece um assunto para que eu consiga, de fato, evoluir com ela dentro daquela correção que ela me fez. Então, é estratégico também, né? E gera, de fato, como eu já falei para vocês aqui, o ser humano é motivado por compromisso e coerência. Então, que ele já gera um pequeno micro compromisso. Porque quando ela responde, a conversa deixa de ser unilateral. Já existe um diálogo entre duas pessoas que estão iniciando uma conversa, né? A etapa é, de fato, um diagnóstico inicial. A pessoa, ela geralmente me responde que sim, é especialista nisso, ou como eu falei, ela me faz uma correção específica sobre o trabalho dela, enfim, e aí eu falo com ela o seguinte, cara, hoje que vocês fazem algo além das postagens no Instagram para atrair mais clientes, geralmente eu elogio, cara, eu estava dando uma olhada e que vocês fazem um trabalho muito bacana, hoje vocês fazem algum tipo de ação, de movimento, né, para captar mais clientes ou divulgar esse trabalho além do Instagram propriamente dito. E aí, cara, como eu trouxe, a função estratégica é descobrir se o lead atua só no orgânico, se já está testando algo, se tem alguma estrutura em andamento. Então, aqui eu quero mapear se ela já faz aquilo que eu estou querendo oferecer para ela, para entender se de fato ela tem um problema, se eu consigo ajudá-la de fato, se de fato o meu produto pode resolver uma dor que ela pode ter, ou se ela já está buscando por ele. Então, aqui eu também mapeio janela de compra, né? Então, aqui eu trago, como eu trouxe para vocês, cara, eu te fiz essa pergunta, pois eu vi no Instagram e vi que vocês têm excelentes produtos. Hoje você faz algum trabalho focado em divulgação, além das postagens no Instagram? A próxima etapa
Aí, aqui, que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a pessoa fala comigo, a resposta geralmente, não, eu não faço nenhum outro trabalho, apenas no Instagram mesmo, mas eu estou pensando em, de fato, deixa principal, que eu tiro a máscara, né, de só de um curioso e me coloco a máscara de um consultor, que vai me portar como uma pessoa que eu vou apresentar a minha empresa, o que eu faço e como que eu consigo ajudar. Então, por exemplo, olha só, eu trouxe aqui para vocês nessa etapa é se apresentar sem virar um discurso institucional, sem virar aquela coisa espanática, né, que eu falo, que é o spam. Então aqui eu faço uma apresentação curta que eu vou conectar. Então me chamo Samuel, sou consultor, nós somos empresa focada em gerar previsibilidade comercial para empresas como a sua. Então eu gero conexão, né, aqui junto com essa pessoa. Então algumas oportunidades que quero te apresentar é uma conversa sem compromisso. Ter interesse em termos esse momento essa semana? Caso seja algo que faça sentido para você, me passe seu melhor WhatsApp para direcionarmos de maneira mais efetiva a nossa conversa e aí já pergunto como estaria a disponibilidade dela para amanhã, o mais próximo possível, né? Então aqui a regra, pessoal, lógico que vocês podem quebrar essas mensagens aqui também, não tem problema, mas a regra principal aqui é ser uma apresentação em poucas linhas, um posicionamento que de fato ali vai mostrar que é um benefício, não um serviço, uma forçação de barra nesse sentido, entendeu? E aqui eu gero também o gatilho da oportunidade, olha só, eu identifiquei alguns pontos que podem abrir boas oportunidades para o seu negócio, porque aqui ela já me deu a deixa para poder me apresentar, entende? E aqui eu faço a call to action, que é basicamente um convite para a conversa. E aí, pessoal, tem uma questão mais estratégica aqui que eu quero trazer para vocês, que é justamente essa. Pô, Samuel, você pode me perguntar, pô, Samuel, por que você já não marca ali dentro do Instagram? Talvez se você chamar ela lá, não é muito mais provável que ela não te responda mais, que quebre esse relacionamento, essa comunicação, haja vista que você está mudando de um ambiente para o outro? Então, não necessariamente, porque a minha ideia é que dentro dessa etapa, estrategicamente falando, dentro desse processo, é fazer com que essa pessoa seja um lead, de fato uma oportunidade dentro do meu ecossistema. Então, meu objetivo como social seller tem que ser gerar leads, gerar oportunidades de venda para o meu time comercial. Então aqui, o que eu vou lá e faço? Eu trago e peço para ela o WhatsApp e o e-mail para que eu possa ter mais informações, para que se de fato ela der um no-show, né, não aparecer na reunião de venda, ou de fato ocorrer algum imprevisto que ela tende a remarcar, eu tenho outros canais de captação, de touch points com ela ali, né, de pontos de contato, para que eu possa de fato remarcar, para que eu possa de fato passar com ela para alguma outra etapa, ela vira um lixo no meu ecossistema, e para que se caso ela não fechar comigo naquele momento, eu tenha ela já dentro do meu CRM para virar uma nutrição em que ela vai fechar comigo no futuro. Então, a ideia aqui é gerar lead, não necessariamente só fazer uma conversa e marcar uma reunião, porque aqui eu amarro todas as possibilidades que possam acontecer dessa pessoa não falar comigo. É muito mais fácil eu ligar para ela por um telefone do que necessariamente ligar pelo Instagram, não vai atender. Entende? Então isso aqui é muito estratégico. Aí a próxima etapa, basicamente, é o fechamento de horário, em que eu falo, não, beleza, a pessoa consegue amanhã, coleta o e-mail para poder já deixar na agenda da pessoa e aqui se encerra o processo social. Então, perfeito, doutor, qual seria o melhor e-mail? Então, ela me mandou o número, como vocês podem ver aqui, já vou mandar mensagem de confirmação lá no WhatsApp aqui. Olha para você ver que doideira, eu não perco a comunicação com essa pessoa porque eu mando uma mensagem para ela no WhatsApp enquanto eu estou falando com ela dentro do Instagram e ela tende a me responder porque eu já avisei que eu vou mandar mensagem de confirmação lá, entendeu? Então, assim, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa conversa é basicamente que o social selling, ele existe duas etapas principais que precisam ser muito bem respeitadas. Essa etapa que ela não funcionaria se a gente não tivesse respeitado a parte do social, que é de fato produção de conteúdo, valor e geração de aplicação prática para aquelas pessoas, né? Então, eu costumo dizer que antes de você, como eu já ressaltei aqui nesse vídeo, a gente tem que ser primeiro interessante e ser interesseiro. Então, mandar aquelas mensagens do nada para aquelas pessoas que nem conhecem você não faz sentido. Você está gastando energia à toa. Quando você poderia concentrar essa energia em começar a produzir conteúdo, para que um conteúdo que gere valor até para essa pessoa que você está tentando prospectar, para que a partir disso ela entre no seu ecossistema, faça parte da sua audiência, e aí a parte de selling, do social selling, vai se tornar muito mais fluida, e aí aplicando essa estratégia, você vai conseguir, de fato, vender cada vez mais, ter mais previsibilidade nesse funil. Fechou? Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Eu espero ter ajudado vocês ali nessa etapa de social selling, que
pode parecer um bicho de sete cabeças para todo mundo, não gera resultado, gera, mas sendo aplicado da maneira correta, sendo feito o verdadeiro social selling, tá? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um like, comenta aqui embaixo qual foi a etapa de mais dificuldades que você já teve em executar esse processo, qual foi a melhor venda que você já fechou através do social selling, fechou? Um abraço e até a próxima, bora para cima!